Bom, pessoal, experimento então do efeito fotoelétrico, né? Aqui dentro desse compartimento nós temos uma lâmpada de mercúrio, tá? Nessa outra ponta aqui nós temos um fotodiodo, né? Temos aqui uma proteção para ele inicialmente, está na mesma forma como ali na lâmpada de mercúrio também temos uma proteção, eles não podem ficar abertos, né, sob risco de queimar ali o fotodiodo sem que tenha um filtro. Então, quando não tem filtro, eles precisam estar fechados. Aqui na ponta, nós temos o equipamento que vai nos auxiliar a fazer a leitura, então, da corrente elétrica, tá? Então, aqui ela está ajustado para uma escala de 10 na menos 13 amperes. Temos aqui o leitor da corrente elétrica e aqui o leitor de tensão, tá? Já foi ali ajustado para o mais próximo possível de 0 amperes em corrente elétrica. E o que nós vamos fazer agora, então, inicialmente, né, é retirar aqui a capa de proteção do fotodiodo. No lugar dele, nós vamos colocar um filtro, né, ou melhor, primeiro uma abertura de 4 milímetros. Tá? E aí nós vamos intercalar alguns filtros nessa abertura. Então, inicialmente, nós vamos colocar um filtro de 365 nanômetros, tá? Esse daqui. Colocamos ele aqui na frente. Ok? Após fazer isso, então, nós vamos retirar a proteção da lâmpada de mercúrio. Tá? Fazendo isso, a gente consegue agora, então, né, filtrar a luz que está passando até chegar no fotodiodo e a gente detecta aqui no equipamento uma corrente elétrica de um determinado valor. Tá? Então, está indicando ali algo próximo de 715, 16 amperes e está oscilando. O que a gente vai fazer, então, é ajustar a tensão, né, até que a nossa corrente elétrica ali volte a ficar zero. Então, nós vamos ajustando aqui e depois nós vamos verificar qual é essa tensão de corte. Vamos aumentando a tensão. Por enquanto está em menos 0,172. Vamos continuar ajustando aqui. Podem ver que a corrente elétrica ali ela está reduzindo. Chegando próximo de 200 amperes, menos 1 volt. E chegando bem próximo agora do 0 ampere, que é o que nós precisamos. Aí, chegamos aqui em 0 ampere, então a tensão é de menos 1,592 volts. Menos 1,592. Subi um pouquinho ali para 2 amperes, 1, está oscilando. Dá um ajuste mais fino. Aí. Vamos ver se ele estabiliza. Acredito que sim, então menos 1,61 volts. Ela sobe ali novamente um pouco. Fechamos aqui então a menos 1,620 volts. Né? Esse é o valor para esse primeiro filtro. O que a gente vai fazer então agora, retornando para cá, nós precisamos então alterar o filtro, né? Antes de alterar o filtro, é importante tapar novamente a lâmpada de mercúrio. Tiramos o filtro de 365 nanômetros e agora vamos colocar um filtro de 405, tá? Esse filtro aqui. Colocamos o filtro, né? Ainda continuamos com a abertura de 4 milímetros e agora nós retiramos a proteção da lâmpada de mercúrio. Voltamos ali então
para o equipamento. A gente pode ver agora que está marcando menos 19 amperes. Vamos agora voltar para que chegue novamente em 0 ampere. Aí, em 0 ampere, então para esse filtro nós temos menos 1,509 volts. Menos 1,509 volts. Tá? Voltamos para cá. Novamente, então, cobrindo a lâmpada de mercúrio. Retiramos o filtro de 405 e vamos colocar, então, o nosso próximo filtro, que é de 436 nanômetros. Tá? Esse aqui. Filtro colocado, retiramos então a proteção da lâmpada de mercúrio e aí novamente volta uma corrente elétrica ali. Ajustamos então novamente aqui a tensão até chegar numa corrente elétrica de 0 ampere. Então, nós temos ali, para esse filtro, menos 1,391 volts. Menos 1,391. Retornamos para cá. Novamente, então, cobrindo a lâmpada. E trocamos o filtro. Colocamos agora um filtro de 546 nanômetros. Tá? Filtro colocado. Retiramos aqui a proteção e vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos ajustar aqui então a tensão para reduzir a corrente elétrica novamente para 0. Subiu ali bastante. Bom, 0 ampere aqui então nós temos menos 0,826 volts. Menos 0,826. A gente pode ver que ele está oscilando, mas está muito próximo de 0, então não tem muito problema. Tá? Menos 0,826 volts. Voltando para cá. Novamente colocamos aqui a proteção, retiramos o filtro de 546 nanômetros e vamos colocar agora o filtro de 577 nanômetros. Colocamos aqui então o filtro, retiramos a proteção da lâmpada de mercúrio e vamos para o mesmo procedimento. Ajustamos aqui a tensão, então, até chegar em 0 ampere novamente. Chegamos em 0 ampere, então, menos 0,621 volts. Isso, está oscilando ali novamente, então não tem problema. Menos vírgula... Baixar um pouquinho mais. Menos 0,614 volts. Tá? Feito isso, então, para esse primeiro filtro, ou melhor, para essa primeira abertura, nós vamos agora colocar novamente aqui a proteção. Retiramos o filtro de 577 nanômetros, vou retirar então essa abertura de 4 milímetros e vamos colocar agora uma abertura de 2 milímetros. Tá? Colocando a abertura de 2 milímetros, nós vamos então retornar ao primeiro filtro de 365, filtro colocado, retiramos a proteção, e vamos, então, novamente fazer o processo. .
Para essa primeira abertura, então, de 2 milímetros, né, e o primeiro filtro de 365 nanômetros, a nossa leitura aqui é de menos 1,349 volts. Menos 1,349. Voltamos, então, para cá. Recolocamos a proteção. Tira esse filtro. Colocamos agora o filtro de 405 e retiramos a proteção. E aí nós temos novamente o procedimento a ser feito. Então, para esse segundo filtro, nós temos ali a tensão de menos 1,284 volts. Tá? Retornamos para cá. Novamente colocando a proteção, retiramos o filtro de 405 e colocamos o filtro de 436. Retira a proteção da lâmpada e repetimos o procedimento. Menos 1,244 volts. Tá? Menos 1,244. Voltando para cá, novamente colocamos a proteção na lâmpada de mercúrio, retiramos o filtro de 436, colocamos o filtro de 546 e sai a proteção. E aí repetimos o procedimento anterior. Nós temos então aqui menos 0,721 volts. Menos 0,721. Novamente colocamos a proteção, retiramos o filtro de 546 e colocamos o filtro de 577. Fazemos ali novamente a retirada da proteção e passamos para o ajuste novamente, até chegarmos em 0 ampere. Chegamos então em menos 0,465 volts. Tá? Com isso, finalizamos então a abertura de 2 milímetros. Colocamos a proteção de mercúrio, retira o filtro de 577 e a nossa última abertura é fazer o experimento agora com uma abertura de 8 milímetros. Tá? Essa aqui. Colocamos ali, novamente iniciando pelo filtro de 365, retiramos a proteção e agora nós vamos novamente buscar o 0. O ajuste aqui está um pouquinho complicado. Vocês podem ver que toda vez que eu mexo aqui ele sobe bastante ali. Aí, vamos deixar então nessa escala. Vou tentar mais uma vez aqui. Isso. Então, mais próximo de 0, né, nós temos ali então menos 1,672 volts. Voltamos então para cá e a gente vai refazer então aquelas etapas, né? Colocando a proteção na lâmpada de mercúrio
e trocando agora para um filtro de 405, retirando a proteção e vamos novamente fazer o ajuste para zero. Menos 1,613 volts. Tá? Retornamos para cá, novamente colocando a proteção, retiramos o filtro de 405 e colocamos o filtro de 436. Retira-se a proteção e novamente a gente faz o ajuste. Menos 1,447 volts. Tá? Voltamos para cá, novamente colocamos a proteção, vamos para o nosso penúltimo filtro, o de 546, retirando a proteção e aí fazendo novamente a leitura aqui até zerar a corrente elétrica. Chegamos em menos 0,868 volts, menos 0,868. E por fim, o nosso último filtro é o filtro de 577 nanômetros. Retirando a proteção e ajustando aqui até zerarmos a corrente elétrica. Menos 0,671 volts. Tá? E aí a gente encerra, então, essa primeira etapa do experimento.